Muito bem-vindo, prezado amigo, para a apresentação de mais um estudo a respeito do tema Fim dos Tempos. É uma sequência de 22 lições e quero contribuir com isso para o conhecimento maior das profecias bíblicas. O nosso tema específico hoje é o sinal da besta e a possibilidade de salvação durante a grande tribulação. Nós vimos nas lições anteriores que Cristo tem a sua noiva, esta será arrebatada, haverá o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. O anticristo não tem uma noiva, mas tem uma meretriz que estará junto com ele no começo do seu governo. Vemos também que essa grande meretriz representa uma união de muitas religiões diferentes que finalmente vão dar apoio e adoração ao anticristo. Mas hoje queremos falar então a respeito do sinal da besta. Já houve muitas interpretações, especulações a esse respeito e queremos examinar pela palavra de Deus o que a Bíblia realmente fala a respeito deste sinal. Um sinal que será posto na testa ou também sobre a mão direita. A segunda besta do Apocalipse vai promover a adoração à primeira besta. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que todos fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Como é que nós podemos saber se um determinado objeto, como por exemplo um chips, é o sinal da besta ou não? A Bíblia nos apresenta aqui algumas características que nos ajudam a identificar como será realmente esse sinal. Em primeiro lugar, a palavra charagma significa uma impressão, ou selo, ou uma marca, e será dada sob as ordens da segunda besta, quando o anticristo estará começando a exercer o seu poder, e não na nossa época. Muitas pessoas identificaram os chips, por exemplo, como sendo o sinal da besta já. Não, esse sinal será dado apenas no começo do governo do anticristo. Onde esse sinal é colocado? Por cima da pele. A palavra ep quer dizer literalmente em cima de ou sobre, e não dentro ou debaixo. Portanto, não se trata de um implante, mas trata-se de algo colocado visivelmente em cima da pele. Então, é uma marca em cima da pele e não dentro da pele, como é o caso dos chips. A marca do anticristo, identificada com a sua pessoa ou número 666, não uma representação, uma marca como uma tatuagem visível a olho nu sobre a pele e não dentro da pele, e facilmente reconhecível e não duvidosa, e recebida de uma forma voluntária. Não será apenas
a aceitação do sinal, mas a pessoa precisa fazer uma decisão de submissão e adoração ao anticristo e não apenas será algo forçado. Portanto, não é algo que está acontecendo na nossa época. Será um compromisso de adoração ao anticristo promovido pelo falso profeta, uma opção que selará o destino de todos os que a receberem, levando-os ao castigo eterno no lago de fogo. Saibamos que um chip médico implantado não é a marca da besta. Ter um microchip financeiro inserido na mão direita ou testa não é a marca da besta. Pode muito bem ser um preparo para deixar as pessoas acostumadas para quando vier a marca da besta, mas hoje em dia não se pode afirmar que o chip seja o sinal da besta. Alguns fatores relacionados com a aceitação da marca da besta. Está diretamente vinculado a um compromisso de adoração ao anticristo e faz que a todos da terra e os que habitem nela adorem a primeira besta. Então, está relacionado com uma adoração à primeira besta. Está diretamente vinculado ao nome da pessoa do anticristo e não há um título que lhe é dado. A Bíblia fala claramente que vai ser o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Algumas pessoas já identificaram um determinado título como sendo o sinal da besta. Não, esse sinal será apenas identificável quando o anticristo estiver ali, então poderá se saber, é este o homem. Nós temos então as palavras ou as letras X600, X60 e Digma 6, quer dizer, 666, isso vai ser então o valor numérico do anticristo. Muitas pessoas já foram identificadas como sendo o anticristo, como César Nero, Napoleão Bonaparte, Hitler, Gorbachev, Papas, Obama, Príncipe Charles, Erdogan, Emmanuel Macron e assim por diante. É precipitado em nossa época identificar alguma pessoa como sendo anticristo. Todas as tentativas do passado fracassaram e somente após o arrebatamento da igreja ele realmente será revelado. Esse sinal será colocado sob a pele, visível a olho nu e não dentro da pele. E assim, qualquer lugar onde a pessoa queira comprar ou vender, os compradores ou vendedores poderão facilmente identificar que essa pessoa recebeu o sinal. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Será um sinal recebido de forma voluntária, portanto as pessoas não serão ludibriadas para recebê-lo involuntariamente. As pessoas que receberem saberão exatamente que estão assumindo um compromisso de submissão e adoração à pessoa do anticristo. Esse sinal será usado nos 3 anos e meio do governo do anticristo. A Bíblia nunca fala sobre uma tribulação de 7 anos, e sim sobre um governo de 3 anos e meio. Vejamos. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Isso quer dizer 3 anos e meio. A Bíblia fala assim sobre uma aliança por 7 anos, mas não sobre uma tribulação de 7 anos. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Há algumas interpretações erradas.
Algumas pessoas dizem que é apenas uma linguagem simbólica. O sinal na testa significaria um compromisso mental com o sistema do anticristo. Não, isso é impossível, porque a pessoa que vai negociar precisará saber e ver o sinal e não apenas tentar ler a mente. Também, quando a Bíblia fala sobre sinal na mão, algumas pessoas querem identificar como os atos da pessoa. Não, evidentemente não é isso. Como poderia um comprador ou vendedor identificar a pessoa sem o sinal visível? Há pessoas que identificaram ou tentaram identificar por títulos. Por exemplo, Vicarius Filii Dei. Um certo movimento religioso propagou a ideia de que na mitra do Papa estaria escrito essa inscrição Vicarius Filii Dei, e isso significaria então que a pessoa que estaria ocupando essa posição com esse título seria o anticristo, por exemplo, na mitra papal. Em primeiro lugar, Vicarius Filii Dei, do jeito que eles escrevem, não faz 666 e sim 664, do jeito que eles escreveram. O Sr. Everson visitou o Museu Vaticano e tirou algumas fotografias de diversas tiaras papais usadas ao longo dos séculos. Nenhuma inscrição havia em sequer uma delas. Prescott foi autorizado a utilizar as fotos na ilustração de um dos seus artigos. Porém, a Southern Publication Association, quando preparava a publicação da versão atualizada da obra de Smith, contratou um artista que inseriu as palavras Vicarius Filii Dei. A sede mundial dessa editora ordenou que a impressão fosse interrompida e que removesse as fraudes fotográficas, mas muitas pessoas continuaram afirmando que haveria na mitra papal essa inscrição, o que não é verdade. Não podemos afirmar, com base na Bíblia, que o chips seja o sinal da besta. Conforme já falei, é bem possível que seja um meio de preparar um sistema econômico e preparar mentalmente as pessoas para receberem um sinal, porém as características são diferentes daquelas que a Bíblia nos apresenta, e além disso, essa introdução desse sinal será apenas no começo do governo do anticristo e não em nossa época. Nenhuma das características que a Bíblia nos fornece sobre a marca da besta está se encaixando nos chips implantados. Chegamos agora, então, ao segundo tema desse estudo. Pessoas poderão ser salvas durante o governo do anticristo? Sem dúvida, é uma pergunta que está na mente de muitas pessoas por causa de parentes não salvos e mesmo às vezes na incerteza da própria salvação. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a esse respeito. A Bíblia nos informa que o Evangelho será pregado durante a grande tribulação por um anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que faz o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, haverá sim pregação durante o tempo da grande tribulação. Além disso, as duas testemunhas vão dar testemunho em Jerusalém. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Depois dessas coisas, olhei, eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas,
que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palma nas suas mãos. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Então haverá sim salvação durante a grande tribulação, mas estas pessoas não fazem parte da Igreja de Cristo, é um grupo especial. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma prova clara de que durante a tribulação haverá salvação. Muitas pessoas darão as suas vidas pela sua fidelidade ao Senhor e sim, serão mesmo assim salvas. Porém, a salvação somente será possível para pessoas que não conheceram o Evangelho. Vejamos o que a Bíblia nos fala. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba que aqui o texto fala de pessoas conhecedoras do Evangelho, pessoas atuantes em igreja, profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios, porém sem salvação. E após o arrebatamento ainda vão querer entrar no céu e a ordem vai ser: afastai-vos de mim. Portanto, ninguém deve pensar: eu vou deixar a minha decisão para depois do arrebatamento, então quando começa a tribulação eu vou me converter e ainda vou ser salvo. Não, a salvação é para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Para pessoas que não conheceram, a porta estará aberta. Mas para pessoas que conheceram e rejeitaram o Evangelho, a porta está fechada. Lemos Mateus 25. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, versos 10 a 12. Também esse texto fala sobre pessoas que conhecem o Evangelho e a Bíblia afirma: fechou-se a porta. Então ninguém deve repousar nessa falsa crença de que todos ainda podem ser salvos após o arrebatamento da igreja. Pessoas que receberam o sinal da besta não poderão ser salvas. Para elas o céu também estará fechado e não terão outra oportunidade. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e do Cordeiro. Então, pessoas que forem receber o sinal da besta não terão mais oportunidade de serem salvos. São questões muito importantes para meditarmos sobre elas. O tempo está se aproximando e nós devemos estar preparados a qualquer hora quando o Senhor vier. No próximo estudo, queremos falar sobre o cenário mundial. Será que o cenário mundial está preparado para o anticristo assumir o poder ou ainda há profecias que precisam se cumprir? Eu recomendo a leitura de Ezequiel capítulos 38 e 39.
Muitas pessoas se baseiam apenas em algumas profecias do Novo Testamento, mas grande parte das profecias se encontram no Velho Testamento e essas precisam ser levadas em consideração para fazermos uma avaliação do tempo em que estamos vivendo. Então, medite sobre esse assunto até o próximo estudo. Será que está realmente tudo preparado ou o que precisa acontecer ainda? Prezado amigo, que Deus o abençoe ricamente na meditação sobre a sua palavra. Muito obrigado pela sua atenção.